Nossa matéria médica hoje é cáustico. Tem alguns aspectos muito peculiares e que permitem um eixo, começando pelo efeito patogenésico excessivamente compassivo. Essa palavra compassivo tem a ver com compasso. E isso é muito útil para que a gente lembre bem que o compasso gira em torno de si mesmo, formando um círculo onde ele se identifica com ele mesmo. Esse polo positivo, além dessa compaixão com o outro, tem que ele se contém. Ele é capaz de ter uma noção clara e de se conter, por exemplo, em meio a uma discussão política. O efeito patogenésico diz que ele permanece calmo apesar da disputa política. Mas se a gente der um passo atrás, nós vamos ver que ele chega a essa compaixão pelos outros, porque antes ele está ansioso, ele está cuidadoso, prevendo acidentes, tomando cautela para que isso não aconteça, como se ele, ao olhar para o outro, ele fizesse um compasso protetor em volta, recomendando ou orientando ou tomando as medidas preventivas para que não aconteça nenhum dano, nenhum mal. Por isso que o professor Candegabi já dizia em 1979 na Argentina que Cáustico era o ditador bonzinho. Essa postura de proteger, de cuidar, vai se transformando numa maneira de cercear a outra pessoa para que ela não faça, para que ela não corra risco de nada que seja muito arriscado e que tenha possibilidade de ocasionar danos para ela mesma. No polo negativo, nós começamos a ver uma perda progressiva dessa capacidade de ter o seu próprio conteúdo preservado ou de preservar o outro, de proteger o outro através da compaixão, para uma sensação muito estranha, que é ele se sente em disparidade, em desacordo com ele mesmo. E essa rubrica é muito interessante porque ela vai desdobrar num desacordo cada vez maior e gerar algumas manifestações de um absoluto desacordo. Já não é mais estar oscilando entre uma coisa e outra, mas de entrar mesmo num processo de absoluta discordância consigo mesmo ou com os outros. Aquele sujeito que no polo positivo tinha compaixão das pessoas, agora tem a impressão que elas são horríveis e são figuras distorcidas. E começa a ser uma pessoa que se lamenta muito, que é muito cheio de pesares, e isso vai gerar um indivíduo chorão. O choro é uma das principais características clínicas que ajudam muito a também identificar esse medicamento e prescrevê-lo. E ele se torna um sujeito briguento, disposto a xingar, a criar atritos, a ter problemas, a ficar indisposto consigo mesmo. E nós temos outras características interessantes que vale a pena citar. No polo positivo, então, ele tem uma capacidade de identificação, de ressonância de si mesmo e da situação do outro. Há uma coisa muito curiosa, que cáustico no polo positivo, as alterações principais são aquelas que reproduzem ações fisiológicas. É um medicamento clássico da enurese noturna. E o que é a enurese? Simplesmente urinar, que é uma função fisiológica. Também eles têm a sensação que os sons reverberam, que eles reecoam nos ouvidos. É uma questão muito interessante que vocês veem que são funções fisiológicas. Por exemplo, a leucorreia tem um odor que simula o cheiro da menstruação. Não é notável isso? Esperava-se que fosse o contrário, né? Tem uma menstruação e tem odor de corrimento. Não, isso seria praticamente o comum, seria de se esperar na patologia. Agora, o inverso é muito sui generis. Outro sintoma que aparece na clínica é a gagueira. A gagueira, muitas vezes, é uma repetição
repetição de uma mesma sílaba ou de uma palavra. Já fala que está hiperativa, ela está reproduzindo-se a si mesma. E finalmente a descrição de que ele tem coreia após ver um paciente com quadro clínico de coreia. Vocês veem que a identificação dele é tão grande, a afinidade, a sintonia dele com o outro é uma compaixão que se manifesta dessa maneira. No polo negativo nós vamos ter outras alterações também muito interessantes. A primeira delas é que ele sente mais facilidade para evacuar estando em pé. É uma coisa muito estranha, porque tem uma função fisiológica, tem uma posição que é universal e é atávica, no entanto, ele fica melhor em pé. Outra coisa que reflete a sua relação com a função fisiológica no polo negativo é que ele é lento para aprender a andar. A sua perda vai se manifestar também através da rouquidão e da afonia, que é na verdade simplesmente a falta de uma capacidade fisiológica que é a fala. Mas de todas elas, a mais interessante e é muito típica de Causticum é a paralisia facial. E ela merece uma explicação mais detalhada. A face é uma das principais sedes da identificação das pessoas. Quando há uma paralisia facial, na verdade, uma face deixa de ser o espelho simétrico da outra. Então, o que nós podemos dizer? É que está ocorrendo um desacordo do sujeito com ele mesmo. Aquilo que apareceu como sendo uma discordância dele com ele mesmo, agora ficou patente na sua própria fisionomia. Nós temos então a paralisia facial como uma projeção espetacular desse efeito patogenésico. Com isso nós encerramos o estudo da matéria médica de Causticum e nos preparamos para um caso clínico que apresentaremos logo em seguida. Muito obrigado, um abraço, até mais.